Professora, a gente falando aqui ainda sobre Brasília, sobre o que está acontecendo, a gente vê as imagens ao vivo de lá, ainda tem bastante manifestante reunido nesse momento ali na esplanada dos ministérios. É claro que a polícia tenta empurrar essas pessoas para mais longe possível ali do Congresso Nacional, mas é claro que também que isso deve demandar algum tempo. Agora a gente consegue respirar ares um pouco mais tranquilos desde o começo do dia de hoje, né, professora? Agora, a gente estava falando um pouco sobre terrorismo, eu acho que seria até importante a senhora citar isso de novo, sobre por que a gente pode citar que esses casos, que o que aconteceu hoje, essas invasões, são caracterizadas como terrorismo, professora. A gente sempre faz essas considerações históricas, assim, porque existe, sim, uma importância para que tu delimite os fatos e não fique tudo no achismo, né? Tudo que a gente não quer é achismo. Mas o terrorismo, conceitualmente, não existe uma convenção do que ele é, não existe uma unanimidade na ciência política do que seja o terrorismo, né? Mas ele é o uso de violência física ou psicológica, né? Pode ser organizado por meio de população ou de governo, mas o princípio básico do terrorismo é o uso da violência para causar medo e pânico nas pessoas e fazer com que assim essas pessoas que organizaram o terrorismo, elas consigam os efeitos em outros para que esse medo e essa violência se propaguem. Então, o terrorismo ele seria basicamente a propagação do medo e da violência, usar esses dois subterfúgios como forma de promover mais medo e violência. A gente está muito acostumado a usar o termo terrorismo com fundamentalismos religiosos, mas ele pode ser empregado, sim, de acordo com as análises sociológicas, em eventos sociais. E esse caso, como não existe um consenso específico, pode ser utilizado, sim, o termo terrorismo. Nesse caso, ele pode ser usado porque é a propagação de medo e de pânico e de violência para que se propague mais medo, pânico e violência, né? É impressionante como a gente consegue fazer esses termos e esses casos que a gente via somente em países que a gente considera subdesenvolvidos chegarem no Brasil com tanta força. E eu reitero meu ponto, né? A gente conseguiu, inclusive, superar de uma forma muito negativa o Capitólio, porque a gente atingiu os 3 poderes. E aí o Caian estava falando um ponto, assim, eu trabalhei 10 anos em Brasília, no Congresso Nacional. As obras de arte lá são lindíssimas, lindíssimas. E eu estava vendo alguns manifestantes enfiaram facas em obras do Di Cavalcanti. Como que tu vai recuperar esse pedaço da história e da arte? Sabe, não existe, por mais que se faça se tente recuperar a obra de arte específica do Di Cavalcanti, tu não vai ter ela completa e ela como no seu auge, na sua aura, né? Como a gente fala, a aura da obra de arte, né? Então é um dano permanente para a história brasileira, para a democracia brasileira, é de uma dor ver isso que está acontecendo, que é impressionante, mas sim, pode ser enquadrado como um ato de terrorismo, infelizmente. Professora Deise, queria perguntar para a senhora, para a gente terminar aqui a nossa conversa, o seguinte: a gente está lidando com paixões políticas e essas aqui se transformaram em atos criminosos, não é? Nós tivemos 2 personagens muito fortes na campanha, Lula e Bolsonaro. Lula ganhou, por pouco, mas ganhou. O papel desses 2 políticos, Lula hoje, presidente com a caneta na mão, Bolsonaro fora do Brasil e já sem o cargo, que papel ambos poderiam desempenhar a partir de agora para tentar pacificar esse país, professora? Olha, Thaís, tem uma máxima que a gente fala que as massas seguem os seus líderes. O papel dos 2 é pacificar. Eu não tenho visto isso de nenhum dos lados, muito menos de Bolsonaro e tampouco de Lula. Existe uma parcela da população que ela é a favor desses atos extremistas. Existe uma parcela da população brasileira que algumas pessoas elas enquadram isso numa categoria muito errada, que é de conservadorismo. Mas esse mito do brasileiro bonzinho, alegre, festivo é um mito literário. O brasileiro, as raízes do brasileiro, elas são raízes violentas. Foi como surgiu a nossa política e como surgiu o Estado Democrático Brasileiro. Ele surgiu através de lutas muito violentas, com muitas mortes, né? A gente tem vários exemplos de guerras estaduais que ocorreram ao longo da solidificação da República, né? Então, o brasileiro ele tem latente, sim, nele, historicamente,
feições violentas e antidemocráticas. Então, para a gente combater isso, é preciso que os dois líderes deem o exemplo. Que a gente fala tanto, parece tão clichê, mas é preciso que os dois reunifiquem a nação. Do ex-presidente, a gente, pelo histórico dele, pelo histórico público, do histórico de vida pública dele, é muito difícil esperar essa reunificação. O presidente Lula, ele não tem demonstrado interesse em fazer isso, porque ele segue dividindo as pessoas no nós contra ele, segue reiterando isso. Mas não é possível mais, diante do que aconteceu hoje, eu espero que as autoridades entendam que essa é uma linha que a gente cruzou, mas não é mais possível que continue dividindo as pessoas. Existe sim uma parcela da população que ela é violenta, mas a grande maioria dos brasileiros, a gente tem que lembrar que existem 32 milhões de pessoas que não foram às urnas, portanto não corroboram com nenhum dos dois líderes que disputaram a dianteira nas eleições. E existe uma parcela da população de direita que votou em Bolsonaro que não concorda com isso, e a grande maioria da esquerda também não, né? Então é preciso que a gente faça aquilo que o Descartes falava, né, que é a racionalização propriamente de tudo, a racionalização da política. Então, quem são os culpados, onde eles estão, racionalizar em cima disso, quantificar, segmentar e aí tentar produzir os resultados em cima de algo racional e não dessas paixões. E isso só é possível através de reunificação e de discursos duros dos principais líderes que possam fazer isso e dar esse exemplo para a população, porque enquanto continuar uma divisão lá de cima, as bases não vão se unir. Professora Deise Ciocari, cientista política, falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Essa frase que a senhora falou, professora, de nós cruzamos hoje uma linha, é uma frase, acho que cala fundo aqui no coração de todos nós. Obrigada, viu, professora? Imagina, boa noite, bom trabalho para vocês. Muito obrigada.